Olá, eu sou Cristiane Bento, professora do Departamento de Saúde Bucal da Criança e do Adolescente da Faculdade de Odontologia da UFMG, e esta é a disciplina de Terapia Pulpar na Dentição Decídua. Esta é a primeira videoaula da disciplina, correspondente à unidade 1, na qual faremos uma introdução à terapia pulpar na dentição decídua. A unidade 1 desta disciplina tem como objetivos introduzir o conteúdo a ser abordado na disciplina, discutir aspectos relacionados à etiologia das patologias pulpares e explorar questões relativas ao diagnóstico destas patologias. Nesta primeira videoaula, abordaremos a parte introdutória. Na segunda videoaula desta unidade, falaremos das patologias pulpares e do diagnóstico pulpar. A terapia pulpar da dentição decídua, quer seja ela conservadora ou radical, ela tem como finalidade a manutenção da integridade e da função da dentição decídua. Então, uma pergunta que nós que trabalhamos com odontopediatria ouvimos constantemente: por que manter um dente decíduo em boca? Por que fazer o seu tratamento endodôntico, sendo que ele é um dente temporário e ele vai cair e vai nascer no lugar um dente permanente? Então, por quê? Nós devemos conhecer as funções dos dentes decíduos e os prejuízos que a sua perda precoce podem provocar na saúde das crianças. Então, um dos primeiros pontos que nós devemos abordar é a manutenção do comprimento do arco. Então, por exemplo, uma criança que perde prematuramente um segundo molar decíduo, o que vai acontecer? O primeiro molar permanente, ele pode migrar, mesializar e ocupar parte desse espaço do segundo molar decíduo, dificultando, então, a erupção do segundo premolar. Muitas vezes o segundo premolar pode ficar impactado, sem espaço para irromper, por causa da perda precoce do segundo molar decíduo. Pode também prejudicar a função mastigatória dessa criança, o equilíbrio esquelético-muscular, que é aquele equilíbrio entre língua, lábios, bochecha, a oclusão dessa criança, então pode acontecer uma extrusão de dentes, mesialização de dentes, a integridade do germe do dente permanente. Então, no caso, por exemplo, da gente ter um dente decíduo com uma infecção pulpar, né, uma lesão de cárie muito profunda, ou um traumatismo dentário não tratado, isso pode lesar o germe do dente permanente que está em formação, e esse dente permanente já erupcionar com alguma hipomineralização ou uma hipoplasia. Além disso, a perda precoce de dentes decíduos pode favorecer o estabelecimento de hábitos bucais deletérios. Então, por exemplo, uma criança que perde precocemente incisivos, ela vai ficar muito tempo com aquele espaço dos incisivos sem dente nenhum, e aí ela pode desenvolver o hábito de interposição de língua, de morder uma caneta ou algum outro objeto, e isso pode então levar inclusive a alguma má oclusão e alguma dificuldade de fala. Então isso tudo a gente deve considerar. E finalmente, a estética e a qualidade de vida, porque nós sabemos que a perda precoce de dentes decíduos faz com que a criança algumas vezes sofra preconceito, bullying, e isso impacta na sua qualidade de vida, no seu bem-estar, além da dificuldade de mastigar e algumas outras dificuldades também podendo impactar na sua qualidade de vida. E as principais causas do comprometimento pulpar na dentição decídua são a cárie dentária e o traumatismo dentário. Inicialmente falando da cárie dentária, ela é uma doença altamente prevalente no mundo todo e no Brasil também. Então, o Levantamento Nacional de Saúde Bucal, SB Brasil de 2010, mostrou que mais da metade das crianças de 5 anos de idade já tiveram experiência de cárie. O que é a experiência de cárie? Tem pelo menos um dente cariado, ou perdido por cárie, ou restaurado por causa de cárie. Então, isso a gente chama experiência de cárie. Então, a gente pode observar que mais da metade, 53,4% das crianças de 5 anos do Brasil já tiveram algum dente comprometido por cárie dentária. Aos 12 anos, também 56% dos adolescentes de 12 anos já tiveram algum dente permanente comprometido pela cárie dentária. Em
relação ao traumatismo dentário, o SB Brasil não avaliou crianças de 5 anos de idade quanto à prevalência do traumatismo. Então, a gente só tem dados a partir de 12 anos. E aos 12 anos de idade, 20,5% dos adolescentes brasileiros tiveram traumatismo dentário. A literatura traz para a gente alguns estudos na faixa etária dos pré-escolares de prevalência de traumatismos. Então, esse estudo de Correia e Faria e colaboradores de 2015, que foi conduzido com crianças de 1 a 5 anos de idade da cidade de Diamantina, aqui em Minas Gerais, nos traz uma prevalência de 33,9% de traumatismo dentário, o que quer dizer que 1/3 das crianças dessa faixa etária já tiveram algum caso de traumatismo dentário. E aí, nós chegamos na clínica e nos deparamos com uma criança nessa situação, com praticamente todos os dentes comprometidos por lesão de cárie. Aqui a gente tem incisivos laterais comprometidos, caninos comprometidos, primeiros molares descidos e segundos molares descidos. Aqui nesse caso, já com uma fratura coronária muito grande, uma destruição coronária muito grande, né? Em alguns casos com lesões cavitadas em dentina, né? E que alguns podem ter comprometimento pulpar, outros menos comprometimento pulpar, alguns com uma pulpite reversível, outros com pulpite irreversível, outros já com necrose pulpar. E aí, o que fazer com essa criança? Que tipo de tratamento eu vou oferecer para ela? Muitas vezes a gente ouve situações de pessoas falando assim: o tratamento endodôntico não dá certo em criança, o capeamento pulpar não funciona. Na verdade, o fundamental, o primeiro passo para que a gente possa ter um tratamento adequado e o tratamento funcionar é um diagnóstico correto. Ele é o primeiro passo para o sucesso da terapia pulpar, quer seja uma terapia conservadora, quer seja uma terapia radical. Então, nós devemos nos preocupar e nos atentar fortemente a um diagnóstico correto, para aí sim poder fazer uma indicação de um tratamento adequado. Infelizmente, não existe um método clínico capaz de diagnosticar o verdadeiro quadro histopatológico da polpa dental. O ideal, no padrão ouro, seria um exame histopatológico, que a gente pudesse coletar o material e fazer um exame histopatológico, mas isso não é possível, não é real durante um tratamento endodôntico. Então, nós nos baseamos pelos sinais, sintomas e achados radiográficos, mas nós devemos saber, lembrar que eles são limitados e que eles sugerem uma condição pulpar, né? Uma condição patológica ou de normalidade. E que algumas vezes o diagnóstico ele só é fechado durante o procedimento, no transoperatório, quando a gente então está lá com o paciente, no caso, por exemplo, de uma lesão cariosa profunda, a gente remove aquela lesão cariosa e vê o que acontece, né? O que vem abaixo daquela lesão. Já tem uma exposição pulpar? Ainda não tem? Se tem, qual é a cor do sangramento? Tem sangramento? Não tem sangramento? Então, isso tudo vai ser definido muitas vezes só no transoperatório. E aí nós devemos lembrar que nós estamos falando de crianças. Crianças, muitas vezes, em idades pré-escolares, crianças de até 4, 5 anos de idade. E que, muitas vezes, não conseguem nos fornecer informações válidas e confiáveis sobre os seus sintomas. Por mais que a gente converse com elas e ouça o relato delas, a gente tem que lembrar que os pais também devem ser ouvidos e eles vão também nos fornecer informações sobre os sintomas dessa criança. E aqui a gente tem, então, uma grande limitação, porque é o pai e a mãe o responsável nos informando o que a criança está sentindo. Então, é o melhor que a gente tem, muitas vezes, mas com certeza existe uma limitação. Juntamente às informações fornecidas pelos pais, a gente faz um exame clínico, então, da cavidade bucal, daquele dente, daquela região onde, né, existe a queixa, e associado, a gente faz um exame radiográfico, também daquele dente, daquela região. E lembrando que
a gente precisa unir essas 3 informações para que a gente faça, então, um diagnóstico correto e leve ao sucesso da terapia pulpar. Lembrando que, algumas vezes, a gente vai precisar de fechar esse diagnóstico no transoperatório. Essas informações, né, que a gente coleta, elas nos dão uma forte indicação para que a gente faça um planejamento, então, e confirme ou não ele durante o transoperatório. E como que é feito, então, o diagnóstico da condição pulpar através da avaliação de sintomas relatados pelas crianças ou pelos pais ou responsáveis? A gente pergunta para eles, aonde dói? Né? Qual é a localização dessa dor, dessa sensação que você está tendo, né? Ou de dor espontânea, ou de dor provocada? Qual é a intensidade dessa dor? Essa dor, ela vem só com estímulo, então ela só acontece quando você come algo gelado, quente, doce, ou ela acontece de forma espontânea, né? Como que é o alívio dessa dor? Você tira o estímulo, a dor passa? Então, você sente dor enquanto está comendo um sorvete. Você para de comer o sorvete, a dor passa ou ela continua? Né? Ela é uma dor espontânea? Ela acontece mais à noite, mais de dia? Ela acontece mais quando você está deitado? Né? Então, a gente vai questionar a família, a criança e os pais em relação a essas questões para que a gente possa, então, sugerir um diagnóstico pulpar. Então, em relação ao diagnóstico da condição pulpar, nós temos algumas perguntas que vão nos guiar. Então, quando a gente ouve o relato dos pais da criança sobre os sintomas, a gente examina a cavidade bucal daquela criança, checa, avalia o exame radiográfico. O que a gente quer responder? Essa polpa, ela está vital ou ela está necrosada? Se essa polpa está vital, essa criança tem uma pulpite reversível no dente ou uma pulpite irreversível? E aí, como responder a essas perguntas, nós vamos ver na próxima videoaula da unidade 2, que nós vamos conversar um pouco então sobre o exame extraoral dessa criança, o exame intraoral e o exame radiográfico. Algumas particularidades de diagnóstico pulpar em casos de traumatismo dentário, sinais e sintomas de pulpite reversível, irreversível e necrose pulpar. E vamos citar, então, quais os tipos de tratamento conservador e radical da polpa. Então, finalizamos a nossa primeira videoaula da unidade 1 da disciplina de terapia pulpar na dentição decídua e eu espero vocês, então, na próxima videoaula. Até lá!